仲い間待たせてごめんまた急に仕事が入った Capítulo 6. いつも一緒にいられなくて寂しい思い Quando retornamos à edícula, já eram 10 horas da noite. Ainda estávamos excitados, mas Raiz já bocejava sem poder disfarçar sua fadiga. Pretendíamos acompanhar o professor até a porta e voltar logo para o apartamento, mas resolvemos deixá-lo em segurança na cama, pois ele parecia mais exausto do que prevíamos. Com certeza, se cansara na viagem de volta, no ônibus apinhado de outros torcedores. Todas as vezes que o ônibus sacolejava, ele era comprimido pela massa de gente e tentava, atarantado, proteger os lembretes pregados em seu corpo. Já estamos chegando, eu repetia para animá-lo, mas ele não me escutava. Passou toda a viagem retorcendo o corpo para evitar ao máximo contato com outras pessoas. Não sei se foi pelo cansaço ou se ele agia sempre assim, mas o professor despiu a roupa que vestia, largando as peças no assoalho, primeiro as meias, depois o paletó, a gravata e as calças, até ficar apenas com as roupas de baixo, e então se enfiou na cama sem ao menos escovar os dentes. Bem, talvez ele os tivesse escovado rapidamente quando for ao banheiro antes de se deitar. Obrigado por tudo. Eu me diverti bastante, graças a vocês. Pena que não tivemos um no-hitter dessa vez, disse Raiz, ajoelhado junto à cabeceira do professor, ajeitando o cobertor. Mas Zenatsu conseguiu. E na prorrogação, foi no dia 30 de agosto de 1973, o ano em que eles enfrentaram os Giants pelo título. Era uma partida contra os Shunichi Dragons, no final da 11ª entrada. Enatsu rebateu um home run de despedida e conquistou a vitória por 1-0. Em suma, ele se encarregou sozinho tanto da defesa quanto do ataque. Mas hoje ele não entrou em campo. Foi uma pena. Verdade. Da próxima vez, vou pesquisar bem a escalação antes de comprar o bilhete. Mas vencemos. É isso que importa. Isso mesmo, 6-1. Um ótimo placar. Os Tigers subiram para a 2ª posição e, além disso, os Giants perderam do Taiyo e despencaram para o último lugar. Foi um dia de muita sorte. Isso não acontece sempre, não é, professor? Sem dúvida. Tudo graças a você que me levou ao estádio. Muito bem. Volte para casa. Vá com cuidado. Obedeça a sua mãe e durma cedo. Você tem aula amanhã, não tem? O professor fechou os olhos antes mesmo de ouvir a resposta do menino, mantendo apenas o sorriso nos lábios.
As pálpebras estavam avermelhadas e os lábios ressequidos. De repente, percebi gotas de suor junto à raiz dos cabelos. Eu pousei a mão sobre sua testa. Meu Deus! O professor estava com febre e muito alta, por sinal. Pensamos bem e resolvemos não voltar ao nosso apartamento e pousar na edícula aquela noite. Não podíamos abandonar um doente, ainda mais o professor. Eu preferi concentrar-me imediatamente nos cuidados dele a perder tempo indecisa pensando nas regras de conduta profissional e cláusulas contratuais. Como seria de esperar? Mesmo revirando a casa toda, não encontrei nada que me servisse de ajuda, como bolsa de gelo, termômetro antitérmicos, antissépticos ou o cartão do Seguro-Saúde. Pelo que vi da janela, ainda havia luz na casa principal. Tive até a impressão de ter visto alguém se mover junto à cerca divisória. A viúva poderia prestar-me algum auxílio, mas lembrei-me de que fora proibida de levar os problemas da edícula à casa principal. Eu fechei a cortina. Não me restava recurso a não ser cuidar sozinha dessa situação. Assim, enchi os sacos plásticos com gelo quebrado, enrolei-os em toalha e procurei resfriar a nuca, as axilas e a virilha do professor. Retirei do armário um cobertor de inverno para cobri-lo e preparei chá para poder hidratá-lo. Enfim, fiz a mesma coisa que costumava fazer quando meu filho tinha febre. Coloquei Raiz para dormir no sofá existente a um canto do gabinete do professor. O sofá, tomado por livros, não estava sendo utilizado em sua função original, mas ao removê-los, vi que se tratava de um belo sofá e não parecia desconfortável para uma noite de sono. Apesar de estar preocupado com o professor, Raiz caiu no sono imediatamente. Seu boné do Tigers estava apoiado sobre a pilha de livros de matemática ao seu lado. Como se sente? Está bem? Avise-me se tiver sede. Eu disse ao professor. Não houve resposta, não porque a febre o tivesse deixado inconsciente, mas porque mergulhara em sono, como até uma enfermeira amadora como eu pôde perceber. A respiração continuava um pouco agitada, mas não indicava sofrimento. As pálpebras fechadas aparentavam até mesmo tranquilidade. O professor parecia perambular no mundo profundo dos sonhos. Não despertou uma só vez enquanto eu trocava o gelo ou lhe enxugava o suor. Abandonava-se pacificamente aos meus cuidados. Livre do terno atulhado de lembretes, seu corpo se mostrava magro e fragilizado, mesmo levando em conta o fato dele ser um idoso. A carne no ventre e nos braços era flácida e coberta de rugas desordenadas, e em qualquer parte do corpo que eu tocasse, a pele se afundava sem sinal de resiliência. Procurei por algum vestígio de vitalidade escondido em um lugar qualquer, nem que fosse na ponta das unhas, mas não havia. Recordei-me das palavras de um matemático de nome complicado que o professor me ensinara numa ocasião. Deus existe porque não há contradições na matemática, e o demônio também existe porque não podemos prová-lo. Sendo assim, eu só podia imaginar que o demônio dos números havia roubado toda a nutrição do corpo do professor. Após a meia-noite, a febre parecia ter aumentado. Pelo menos foi a minha impressão ao tocar o professor. Seu hálito estava quente e o suor brotava sem parar e o gelo derretia depressa. Deveria correr para a farmácia? Talvez tivesse sido um erro forçá-lo a se meter no meio da multidão. Poderia lhe afetar o cérebro
E se isso estivesse acontecendo realmente? Essas e outras preocupações assaltaram meu espírito. Mas, por fim, me consolei pensando que, se ele dormia tão bem, não devia haver motivos para temer. Eu me deitei no chão ao lado da cama do professor, enrolada na manta que levara ao estádio. O luar se infiltrava por uma fresta da cortina e se alongava sobre o assoalho. A partida de beisebol a que assistimos me parecia um passado distante. O professor dormia à minha direita e Raiz à esquerda. Quando fechei os olhos, diversos ruídos chegaram aos meus ouvidos. Os roncos do professor, o roçar dos cobertores, o gelo que derretia, Raiz murmurando enquanto dormia, os rangidos do sofá. Esses ruídos provocados pelos dois me fizeram esquecer o trauma da febre, me sossegaram e me conduziram ao sono. Na manhã seguinte, Raiz se levantou antes que o professor despertasse, foi até o apartamento, pegou seu material e seguiu para a escola, levando o megafone dos Tigers para devolvê-lo ao colega a quem pedir emprestado. O rubor no rosto do professor parecia um pouco atenuado pela manhã, mas ele continuava num sono profundo, sem dar mostras de despertar. Desta vez, comecei a ficar preocupada, pois ele dormia bem demais. Eu toquei seu rosto. Depois, tirei o cobertor, cutuquei e experimentei fazer cócegas no seu pescoço, nas covas das clavículas, sob as axilas e no umbigo. Experimentei até soprar em seu ouvido. Nada surtiu efeito. Ele apenas agitava ligeiramente os olhos sob as pálpebras fechadas. Só tive plena certeza de que a doença do sono não vitimara o professor quase ao meio-dia, quando eu trabalhava na cozinha. Eu ouvi ruídos vindos de seu gabinete, fui ver o que acontecia e me deparei com o professor vestido com seu terno, como sempre, sentado na beira da cama, de cabeça pendida. Mas o senhor não pode sair assim da cama. Está com febre e deve ficar em repouso. Calado, o professor ergueu o rosto para me fitar e depois derrubou novamente a cabeça, os olhos turvos e os cabelos desgrenhados. A gravata com o nó frouxo pendia desleixada do pescoço. Muito bem, vamos tirar esse terno e trocar as roupas de baixo por novas. Ontem à noite elas estavam molhadas de suor. Depois eu vou comprar pijamas. Vamos também mudar o lençol. Vai ver como se sentirá melhor. Com certeza, o senhor se cansou. Também passou 3 horas assistindo a uma partida de beisebol. A culpa foi minha que o convidei contrariando sua vontade. Me desculpe. Mas não se preocupe, tudo vai passar no instante. É só se manter aquecido, se alimentar bem e ficar quietinho. É o que Raiz sempre faz quando está assim. Muito bem, vamos comer alguma coisa. Quer que ele traga suco de maçã? Eu me curvei para espiar seu rosto, mas ele empurrou meu ombro e virou a cara. Só então percebi que eu havia cometido um erro primário. O professor já não se lembrava nem do jogo a que fora assistir, nem de mim. Ele continuava fitando o próprio peito. As costas encurvadas pareciam ter ficado ainda mais encolhidas em uma só noite. Parecia
que ele não podia mais mover seu corpo de todo extenuado e apenas sua alma vagava perigosamente, perdida em paragens desconhecidas. Não havia sombra alguma daquela intensa concentração de quando decifrava os segredos dos números, nem do carinho que ele demonstrava com Raiz. Toda a vitalidade abandonara seu corpo. Depois de alguns instantes, escutei um soluçar baixinho. No começo, não me dei conta de que partia dos lábios do professor. Pensei até mesmo que fosse o som de uma caixa de música quebrada abandonada em algum canto do quarto. Era um pranto diferente daquele que ouvi quando Raiz cortou a mão. Um pranto silencioso, por ele mesmo e por mais ninguém. O professor lia o lembrete mais importante, bem visível em seu terno, que ele não podia deixar de ver. Minha memória não vai além de 80 minutos. Sentei-me à beira da cama. Não sabia o que mais poderia fazer. Mas que primário! Meu erro fora fatal. Todas as manhãs, quando acordava e vestia seu terno, o professor recebia o veredito do lembrete que ele próprio escrevera sobre sua enfermidade. Então percebia que o sonho que acreditava ser daquela noite fora, na realidade, o último que sonhara em uma noite longínqua, quando a sua memória ainda vivia. Era esse o momento em que se dava conta, devastado, de que o seu eu de ontem despencara por uma fresta do tempo ao fundo de um abismo de onde jamais seria resgatado. Aquele professor que protegera a Raiz da bola perdida já se tornara cadáver dentro dele mesmo. Todos os dias, invariavelmente, ele recebia sozinho, sentado sobre o seu leito, esse veredito tão cruel. Como eu pudera não pensar nisso sequer uma única vez durante todo esse tempo? Eu sou sua empregada. Eu lhe disse, quando os seus soluços se interromperam. O professor me voltou os olhos úmidos de lágrimas. Meu filho virá também à tarde. Ele tem a cabeça achatada e por isso recebeu o apelido de Raiz. Foi o Senhor quem o deu. Eu indiquei o lembrete preso à manga do paletó, aquele que continha as nossas caricaturas. Que sorte ele não ter sido arrancado ontem à noite dentro do ônibus, pensei. Qual é o dia do seu aniversário? Ainda que sua voz estivesse enfraquecida pela febre, era um alívio ouvir palavras saindo de sua boca em vez de soluços. 20 de fevereiro, eu respondi. 220, um número que fez amizade com o seu 284. A febre persistiu por 3 dias, durante os quais o professor dormiu quase sem parar. Não se queixava de nada, não pedia atenção, apenas dormia.
Não dava sinais de despertar nem à hora das refeições e também não se servia dos pratos leves deixados à beira da cama. Sem saber mais o que fazer, eu levava a comida à sua boca, colher por colher. Erguia seu corpo, beliscava a sua bochecha e aproveitava o momento em que ele abria a boca, tonto de sono, para enfiar nela uma colherada. Mesmo assim, ele voltava a cochilar sem aguentar sequer o tempo necessário para tomar um mero prato de sopa. No fim das contas, não fomos até o hospital. Pensei que, se a causa da febre for a excursão, o melhor seria deixá-lo repousar em casa. A meu ver, deveria ser algo como uma febre de desenvolvimento em crianças provocada pelo repentino contato com o ambiente externo. Além do mais, seria impossível fazê-lo levantar, calçar os sapatos e andar com os próprios pés até o hospital. Assim que voltava da escola, Raiz se dirigia diretamente ao quarto do professor e se postava ao lado de sua cama, embora nada tivesse a fazer. Permanecia de pé observando o rosto adormecido do professor até eu lhe dizer para sair de lá e tratar dos deveres de casa, pois perturbava seu repouso. O professor começou a se recuperar na manhã do quarto dia, quando a febre baixou. O tempo de sono foi diminuindo em proporção inversa ao seu apetite. Ele recuperou energia suficiente para ir da cama até a mesa de jantar, para dar corretamente o nó da gravata e ler seus livros de matemática estendido na espreguiçadeira da cozinha. Começou também a tentar resolver os problemas das revistas especializadas. Ficava mal-humorado quando eu o perturbava em suas cogitações, mas recuperava o humor no final da tarde para receber Raiz com um abraço ao voltar da escola. Punha-se, então, a resolver os exercícios de casa com ele, afagando sua cabeça. Tudo voltava a ser como antes. Pouco depois de o professor ter recuperado a saúde, eu recebi uma notificação do gerente da agência pedindo que comparecesse ao escritório. Essa convocação, quando não era para a apresentação rotineira do relatório de serviço, era sempre um mau sinal. Algum cliente registrara queixa e eu ouviria uma reprimenda severa, talvez tivesse que apresentar um pedido formal de desculpas ou então pagar uma multa em dinheiro. De qualquer forma, era uma situação deprimente. Não era de esperar, porém, que o professor pudesse registrar alguma queixa, impedido como estava pelo obstáculo dos 80 minutos. Além disso, eu cumprira fielmente a promessa de não pôr os meus pés na casa principal. Sendo assim, pensei que talvez estivessem apenas interessados em saber como andavam as coisas com aquele personagem excêntrico que já conseguira 9 estrelas azuis na sua ficha. Temos um problema sério. As primeiras palavras do gerente destruíram essa doce ilusão. Há uma queixa contra você. Continuou ele, esfregando sua calva com uma expressão conturbada. Que tipo de queixa? Eu já recebera algumas reclamações de clientes até então, mas todas elas eram fruto de mal-entendidos ou da presunção do cliente. Nessas ocasiões, o gerente compreendera que eu não fora responsável e pusera panos quentes sobre o ocorrido, pedindo-me apenas para que agisse com diplomacia. Mas desta vez
era diferente. Ora, não se faça de inocente. Você cometeu uma falta gravíssima, não foi? Passou a noite no quarto daquele professor de matemática. Não fiz nada de errado. Quem é que está levantando essas suspeitas vulgares? Que coisa ridícula! Que desagradável! Não se trata de uma suspeita. É um fato. Você passou a noite lá, não é mesmo? Não me restava nada senão concordar. Caso surja a necessidade de fazer hora extra, é preciso avisar a agência com antecedência. Mesmo em situações de emergência, deve-se apresentar o pedido de compensação devidamente reconhecido pelo cliente, juntamente com o relatório. Isso consta dos regulamentos. Eu sei muito bem. E não cumpriu. Ou seja, cometeu um erro. O que isso tem de vulgar ou ridículo? Não foi o que aconteceu e não fiz hora extra. Eu apenas cuidei do professor por um simples ato de caridade. Se não foi serviço, então foi o quê? Se passou a noite no quarto de um homem e não foi por serviço, não reclame se isso levantar suspeitas. Ele estava doente, teve uma febre repentina e eu não podia deixá-lo só. Quebrei o regulamento, eu reconheço meu erro, peço desculpas, mas como empregada doméstica, eu não fiz nada de errado. Muito pelo contrário, acho que apenas cumpri meu dever, fiz o que era preciso naquele momento. Com relação ao seu filho, disse o gerente, conferindo com o indicador a ficha de registro. Nós providenciamos uma permissão especial. Jamais se permitiu levar filhos ao ambiente de trabalho. Em seu caso, nós cedemos porque se tratava de uma sugestão do próprio cliente, uma pessoa de trato um tanto quanto difícil. Mas já estou ouvindo algumas queixas de outras empregadas que querem saber por que só você tem tratamento especial. Por isso mesmo, é preciso que você tenha uma conduta profissionalmente irrepreensível e não provoque mal-entendidos. Do contrário, você nos deixa em apuros. Eu peço desculpas, de verdade. Fui leviana. Sou muito grata ao Senhor no que diz respeito ao menino, nem sei como lhe agradecer. Muito bem. Você está despedida desse serviço. Como? Perguntei, estupefata. Não precisa se apresentar àquele cliente hoje. Será penalizada por um dia de trabalho e amanhã se apresentará a um novo cliente. O gerente virou a ficha do professor e pôs mais um carimbo de estrela azul no verso. A 10ª. Mas
espere um pouco. Não pode me dizer isso assim, de repente? Afinal, quem é que está pedindo a minha demissão? O professor? O senhor? É a cunhada. Eu abanei a cabeça. Mas eu nunca mais a vi desde a primeira entrevista. Nunca lhe causei problemas. Eu sempre respeitei ao pé da letra a sua ordem de não levar os problemas da edícula à casa principal. Sem dúvida, é ela quem paga as contas, mas não sabe nada acerca do meu serviço. Como ela pode me despedir? A senhora sabe perfeitamente que passou a noite no gabinete do professor. Ah, ela estava me espionando. Ela tem o direito de observá-la. Recordei-me de ter visto uma sombra se movendo próximo ao portão. O professor está enfermo e ainda por cima, um enfermo que requer mais cuidados que o normal. Uma enfermeira temporária não ajuda a nada. Se eu não for hoje, ele se verá imediatamente em apuros. A esta hora, ele deve estar acordando e se deparando com os lembretes no paletó, tudo sozinho. Empregadas não faltam, interrompeu o gerente. Ele abriu a gaveta e arquivou a ficha numa pasta. Por enquanto é só. Está resolvido. Não há discussão. A gaveta se fechou com um ruído seco. Um som vigoroso oposto ao meu estado de espírito. E assim, eu deixei de ser a empregada doméstica do professor. Meus novos patrões eram um casal que mantinha um escritório de contabilidade fiscal a mais de 1 hora de viagem do meu apartamento por trem e ônibus. A jornada de trabalho era longa, estendia-se até às 9 horas da noite e meus serviços cobriam tanto as tarefas domésticas como do escritório sem distinção. Para completar, a mulher do contador era uma senhora de mau caráter. Quem sabe esta era a forma de o gerente me castigar. Meu filho voltou a viver encerrado entre 4 paredes. As despedidas fazem parte do ofício nesta profissão. Mais ainda, quando pertencemos a uma agência temporária como a Akebono. A situação dos nossos empregadores se modifica com frequência e são raras as oportunidades de um bom relacionamento. Quanto mais tempo se permanece em um só lugar, maiores são as chances de ocorrer algum problema. Em algumas casas, chegaram a me fazer até festas de despedida. Em outras, crianças me entregaram em lágrimas pequenos mimos. Por outro lado, houve também quem me apresentasse contas de compensação por alimentos, móveis e roupas utilizados sem nenhuma palavra amável de despedida. Em todas essas ocasiões, eu me esforcei para não reagir de forma excessiva. Não havia necessidade de demonstrar grande tristeza ou mágoa. Para eles, eu era apenas uma transeunte que passou por suas vidas. Era natural que no instante seguinte
já tivessem esquecido até o meu nome, assim como eu mesma esqueci os seus nomes um após o outro. No novo emprego, era preciso aprender novas regras e não havia espaço para sentimentalismos. Mas, desta vez, as circunstâncias eram outras. O que mais me fazia sofrer era o fato de que o professor nunca mais se recordaria de mim. Ele era incapaz de perguntar à cunhada por que motivo eu fora despedida ou de se preocupar com o destino de Raiz. Não lhe era dado sequer o direito de absorver-se em recordações de mim e de meu filho, enquanto contemplava a primeira estrela vespertina espichado na espreguiçadeira da cozinha ou durante uma pausa, enquanto decifrava os problemas de matemática em seu gabinete. Pensar nisso era muito doloroso. Eu me sentia brava comigo mesma, amargurada por ter cometido um erro irreparável. Não conseguia, naturalmente, concentrar-me no novo serviço. A maior parte das tarefas que me ordenavam era braçal. Lavar 5 veículos de marca estrangeira, limpar a escadaria do edifício de 4 andares, preparar o jantar para 10 pessoas, mas minha cabeça ficava mais cansada do que meu corpo, pois a lembrança do professor estava sempre aninhada em um canto da minha memória, alimentando minhas preocupações. No meu espírito, ele aparecia sempre sentado em sua cama, abatido. Essa imagem me desconcentrava e eu acabava repetindo pequenos erros e levando reprimendas da patroa. Quem teria sido indicada em meu lugar? Eu não sabia. Apenas desejava que ela não fosse diferente demais da caricatura desenhada no lembrete. Teria o professor, quem sabe, perguntado também a ela o número do telefone ou o tamanho do sapato para desvendar o mistério escondido nesses números? Eu não me sentia bem ao imaginar que o professor estivesse compartilhando o segredo dos números com alguém que eu não conhecia. Dava-me a impressão de que os encantos dos números que o professor me ensinara só a mim perdiam o brilho. Muito embora os números continuassem a existir da mesma forma, ontem, hoje e a qualquer tempo, o que quer que aconteça neste mundo. Talvez a nova empregada não suporte o gênio do professor e desista do emprego. E o nosso gerente conclua que, de fato, eu sou a pessoa certa. Vez ou outra, eu era levada a essas ingênuas cogitações, mas afastava-as imediatamente, balançando a cabeça. Quanta presunção imaginar que sou indispensável. Ele não sentirá tanto minha falta como eu imagino. São muitas as pessoas que podem substituir-me, como disse o gerente. Por que não vamos mais na casa do professor? Raiz perguntava a mesma coisa diversas vezes. Eu respondia sempre. A situação mudou. Que mais poderia dizer? Situação? Que situação? Muita coisa é complicado.
Bufava o menino, encolhendo os ombros. Num domingo, dia 14 de junho, Yufune, dos Tigers, conquistou um no-hitter. Raiz e eu estávamos grudados ao rádio desde o almoço. Mayumi conseguiu um home run de 3 pontos e Shinju um solo home run. No fim da 8ª entrada, o placar indicava 6-0. O mesmo resultado daquele dia com Nakagami e contra o mesmo adversário, o Hiroshima. O locutor e o público ficavam mais animados a cada vez que o rebatedor do Hiroshima se recolhia inutilmente ao banco sem conseguir rebater. Mas nós, pelo contrário, ficávamos cada vez mais calados. Na 9ª entrada, quando o primeiro rebatedor foi eliminado com uma bola rebatida em direção à segunda base, Raiz soltou um suspiro. Sabíamos perfeitamente que recordações isso nos trazia e sobre o que estávamos ambos pensando. Por isso mesmo, não era preciso dizer nada. Quando Shoda, último rebatedor, acertou a bola para o alto, a gritaria dominou por completo a transmissão do jogo. Finalmente, conseguimos escutar na confusão a voz do locutor que gritava: Ouch! Ouch! Conseguiram, disse Raiz com a voz serena. Eu assenti com a cabeça sem nada dizer. É o 50º, 80º jogador da história do beisebol. Para os Tigers, são 19 anos desde Enatsu em 1973. A voz do locutor soava entrecortada. Estávamos confusos, sem saber como expressar nossa alegria. Na verdade, sem saber nem mesmo se devíamos nos alegrar. Os Tigers haviam ganhado o jogo e, mais ainda, alcançado um recorde importante, mas nós estávamos tomados pela tristeza. Toda a excitação que o rádio transmitia nos fazia reviver a partida de 2 de junho e nos lembrava que o professor, que sentara ao nosso lado na cadeira 7-14, estava agora muito longe de nós. Ocorreu-me que, quem sabe, o poderoso full ball da última entrada, disparado em direção à Raiz pelo primeiro rebatedor, um reserva desconhecido, fora um prenúncio dos infortúnios que se abateriam sobre nós 3. Bom, preciso preparar o jantar, eu disse. Tá. Raiz desligou o rádio. A primeira das pragas daquele full ball fora, naturalmente, a rebatida disparada em direção ao campo direito que acabou com o jogo perfeito de Nakagami. Mas, depois disso, a má sorte continuou com a febre que atacou o professor e a minha demissão. Talvez fosse excessivo atribuir todo isso ao full ball, mas, de qualquer forma, era o suficiente para me perturbar. Certo dia, uma mulher me extorquiu dinheiro enquanto eu esperava pelo ônibus a caminho do trabalho. Não era uma batedora de carteira ou assaltante, pois
Eu própria lhe dei o dinheiro, então não seria caso de polícia. Mas, se aquela fosse uma nova modalidade de assalto, era muito refinada. A mulher se aproximou abertamente de mim e, sem preâmbulos de qualquer espécie, me estendeu a mão e disse apenas: Dinheiro. Era uma mulher branca e encorpada, na fase final dos 30 anos de idade. Não havia nada de suspeito na sua aparência, a não ser o fato de estar vestindo uma jaqueta de meia estação em pleno início de verão. Trajava-se com asseio e não me pareceu ser pedinte ou estar passando necessidade. Abordou-me de forma natural, como se quisesse pedir informações. Mais do que isso, como se ela mesma quisesse me dar informações. Dinheiro! Repetiu a mulher. Eu depositei uma nota sobre a palma da sua mão. Essa ação surpreendeu até mesmo a mim. Não sei explicar por que fiz isso, pobre como sou, sem ter sido ameaçada com uma faca nem nada assim. A mulher enfiou a nota no bolso da jaqueta e se afastou tal como surgira sem dizer nada. O ônibus chegou logo em seguida. Durante todo o percurso até a firma de consultoria fiscal, fiquei a imaginar quão importante teria sido meu dinheiro para a mulher. Quem sabe ela o tivesse utilizado para comprar pão a uma criança faminta ou remédio para a mãe doente. Talvez essa ajuda tivesse evitado uma tragédia, um suicídio em grupo de toda a família. Essas elucubrações, porém, não me animaram. Não que eu lamentasse o dinheiro perdido, eu me sentia mal, como se eu própria tivesse recebido uma esmola. Num outro dia, fomos visitar o túmulo da minha mãe no aniversário de seu falecimento e encontramos o cadáver de um filhote de corça estendido no mato atrás do túmulo. Ainda não se transformara totalmente em esqueleto. Pedaços da pele pintada pendiam na região do dorso como trapos. As 4 patas continuavam presas ao corpo, reproduzindo os últimos instantes de sofrimento, quando o animal ainda tentava se erguer sobre elas. As vísceras escorriam para fora do corpo, os olhos haviam se transformado em cavidades escuras e a boca semiaberta deixava entrever pequenos dentes mal formados. Foi Raiz quem o descobriu. Ai! Exclamou apontando com o dedo, sem conseguir me chamar nem desviar os olhos. Provavelmente, o filhote viera correndo da montanha e se chocara contra a lápide, morrendo no mesmo instante. Observando melhor, parecia haver pedaços de carne e vestígios de sangue na lápide do túmulo. E agora? O que a gente faz, mamãe? Não tem importância. Deixe como está. Dedicamos mais tempo em prece ao filhote morto que a minha mãe. Rezamos para que aquela pequena morte fosse juntar-se à alma dela como uma companheira carinhosa. No dia seguinte, descobri a fotografia do pai do meu menino estampada na edição regional de um jornal. Ele fora, ao que parece, receber o prêmio que uma instituição conferia a jovens engenheiros. Havia uma pequena reportagem sobre isso em um canto da folha do jornal. A fotografia era pouco clara, mas tratava-se dele sem dúvida alguma. 10 anos mais velho, precisamente. Eu fechei o jornal, amarrotei-o em uma bola e joguei-o no lixo. Pouco depois, refleti e o recolhi de volta.
Alisei a folha e recortei a reportagem, que toda amarrotada parecia um pedaço qualquer de papel velho. Mas e daí? Me perguntei. E daí? Nada, respondi a mim mesma. O pai do meu menino recebeu um prêmio. É uma boa notícia. Nada além disso. Dobrei a reportagem e a guardei junto ao cordão umbilical de Raiz.